Oi, gente. Hoje eu vou gravar sobre escola finlandesa e eu tô indo pra escola agora. Vamos lá, né? Gente, então agora é o almoço. O almoço aqui é dividido em dois tempos, 11 horas e outro 11h45, porque o refeitório não é muito grande. E eu acho muito legal aqui que a comida, eles também têm opção vegetariana. E tem um dia na semana que é só vegetariano. A comida daqui é de graça e, tipo, é muito saudável, sabe? Então é bem bom. Eu acabei de almoçar e vou fazer um tour pela escola agora. E aqui é a entrada principal e aqui a gente senta e fica fazendo nada. Então, gente, essa parte aqui é onde a gente fica. Aqui são os banheiros. Intervalo de cada final de aula, 15 minutos por cada final de aula. Então a gente fica esperando. E quando a gente chega, a gente coloca nossos casacos, porque não pode ficar de casaco nas salas. Tem tipo muito capacete também, porque aqui eles têm moped. Então eles podem dirigir. Aqui tem algumas salas e tem esses armários aqui. Aqui é outro corredor. Gente, aqui é a biblioteca antiga, que é muito importante. Eu já fui lá, eu tenho foto, vou colocar aqui. Aqui dentro é um lugar que a gente tem, tipo, onde eles dão informação pra gente. A gente tem palestra, onde tem tudo. Aí aqui é a sala da diretora e ali é a sala dos professores. E ali é a biblioteca. É um espaço muito legal. Então, gente, essa é a biblioteca. E aqui tem um monte de posto pra sentar. Então você pode passar seu tempo aqui no intervalo das aulas, é muito bom. E aqui tem esse lugar que tem vidro. E não dá pra ouvir nada daquele lado de lá. Então, tipo assim, aqui tem muita gente que senta e conversa. Então ali é pra você sentar e estudar e não conseguir ouvir o que tá acontecendo aqui. Então isso é muito bom. Em todo lugar tem isso aqui, que é uma TV onde aparece tudo o que tá acontecendo. Tipo, se eles têm algum encontro depois da aula, vai aparecer aqui. E aqui tá falando assim, ó. Todo mundo no salão aqui, esse aqui do lado fecharem, pra ter uma informação. Aí tá ali o horário 9h20 hoje. Aí de cima, aí tem aqui o festival, e ali é a biblioteca onde estava. Aqui, olha, aqui, olha só. É muito lindo, gente, eu acho muito lindo, olha. Muito lindo, muito lindo. Aí tem um monte de quadro aqui, ó. Muito lindo. Ali é o prédio novo, olha. Aquele ali é o prédio novo. Esse aqui é o prédio novo. E ali tem aula de artes, aula de laboratório, aula de música. E tem um monte de carro, porque tem muitos estudantes que já tem 18 anos aqui, porque eles terminam com 19 anos. E ele tem muito moped, porque quando você tem 15 anos você já pode ter uma dessa. Mas só vai até 60 km por hora, então de boa. Esse aqui é outro prédio. Aqui tem banheiro feminino, banheiro masculino, enfermaria. E aqui de novo tem negócio pra pendurar. E você pode deixar todo aquele casaco, mochila, tudo que nem vai pegar. Aqui é o mural onde você tem informação. Aqui é o refeitório. E aqui eles botam comida e a gente pega quando a gente quiser. E eles têm coisa pra beber, que só a gente bebe leite e água. E pão, tem pão todo dia, pão aqui. E aqui, todas as refeições que a gente vai ter. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Amanhã é vegano. E vai ter sorvete. E eu não vou estar aqui, merda. Essa parte de cima, ali tem umas salas, aqui tem outras salas. Tem um laboratório de biologia, aqui dá pra ver. Aqui é a sala de música, gente. Aqui tem essas porras esquisitas aqui. Aqui é a sala de artes.
Bem legal. E aqui, gente, é o gym sala, que é a quadra onde tem tudo. Aí ali em cima tem vestiário, mas eu não posso entrar lá porque tá fechado. As escolas aqui na Finlândia não são muito grandes, elas são bem pequenas. Tipo, essa aqui tem 300 e poucos estudantes. São divididas. Tipo, só tem gente do ensino médio aqui. Porque eles dividem em 3 escolas. Que é a primeira, que é ensino fundamental 1. E aí tem a do ensino fundamental 2. Então não tem muita gente nas escolas aqui. E também não são todos os estudantes que vêm pra cá do ginásio, que eles chamam. Porque a minha parte é sueca. E também porque eles têm outra escola, a escola profissional. Você vai sair trabalhando já, sabe? E depois dessa escola tem a universidade, tem outro ensino superior também, que não é uma universidade, mas é um ensino superior. Porque no Brasil pra gente é tudo universidade, tipo, nutrição é universidade, aqui não é universidade, tá ligado? Esse é outro curso, é tipo, eles não chamam de universidade. E as pessoas que estão que vão pra escola profissional, elas vão só pra essa outra que é o ensino superior, não pra faculdade. Tipo, minha irmã falou que hoje é possível fazer isso, mas não era possível antes e é muito difícil. Então, se você quiser ir pra uma universidade, você tem que vir pro ensino médio normal, que é o ginásio. Como funciona o sistema de ensino aqui? Quando você vem pro ginásio, que é onde eu tô, no 9º ano, antes de você vir, você escolhe as matérias que você quer fazer. Tem umas obrigatórias que você tem que fazer, tem umas que você pode escolher. Depois disso, você vai ter o seu schedule de todos os anos que você tá aqui. Esse schedule tá num sistema que chama Vilma. Nesse lugar tem, tipo assim, tudo. Tem o seu schedule, tem as coisas que você tem que fazer, tem um calendário anual, tem as provas que você tem que fazer, tem os deveres de casa. Se você faltou a aula, os seus pais têm acesso a esse aplicativo. E então, tipo, se você estiver passando mal, você não precisa ligar pra escola, você bota lá no aplicativo, passei mal, tô doente. Então eles já vão saber que você faltou à escola porque você tá doente. E se você faltar à escola e não ter nenhum motivo, se você fizer isso por 3 vezes, eles vão chamar seus pais. Você também pode mandar mensagem para qualquer professor por esse aplicativo, para qualquer aluno também compartilhar trabalho. Eu uso muito computador aqui, muito. Esse aplicativo tem para celular também. Eu vou botar aqui também, eu vou mostrar como é que funciona aqui. Gente, então, esse aqui é o Vilma, que é o sistema daqui. Então, peraí, tá em sueco, eu vou colocar em inglês pra vocês conseguirem entender. Então, olha só, aqui tem todas as mensagens. Os professores podem mandar mensagem pra vocês, falar, tipo, na próxima semana a gente não vai ter essa aula, por isso. Ou então, na próxima semana eu quero que vocês tragam isso. Então, tipo, é muito mais fácil. Aqui tem seu schedule. Eu não tenho muitas matérias, porque eu já fiz muitas matérias no começo e eu não preciso também. Eu escolhi as minhas matérias, então aqui eu tenho sueco, matemática, inglês, matemática, sueco, inglês, matemática, inglês e sueco. E esse aqui é meu período 5, eles dividem em 5 períodos. E eu vou mostrar pra vocês meus outros períodos aqui, calma. Então, esse era o meu primeiro período. Eu tinha inglês, educação física, matemática, sueco, só isso. Segundo período eu tive física, educação física, filosofia, de música, psicologia. Tem umas aqui que eu não lembro o que eram, mas enfim. Agora no período 3 eu tive Samhällslära, que é tipo, você aprende como pagar suas contas aqui na Finlândia, como funciona o sistema disso. Eu tive biologia, história, matemática, geografia. Aí o período 4 eu tive inglês, artes. Eu tive artes no outro período também. Sueco, testes. Aí tá aqui os próximos testes, e aqui tá falando não tem nenhum teste próximo. E aqui são os testes que passaram. Você pode ver todos os testes que você fez, vai ter as notas também. Aí aqui são as classes que eu entendo isso aqui, porque isso aqui é em finlandês. Mas é tipo assim, acho que você faltou, acho que você tá doente, acho que você tem alguma coisa pra fazer. Essas coisas assim. Então isso aqui significa isso. Eles aqui também usam isso aqui, gente. Olha só, isso aqui é uma das melhores coisas do mundo. Gente, isso aqui é um site que é também da escola, é um Microsoft Office. E aqui tem tipo assim, o seu e-mail da escola. Você tem isso aqui tudo. Então, por exemplo, uma aqui no Word. Aqui, gente, tem tipo assim, todos os blocos de anotações
de todas as suas matérias. Vamos entrar aqui no inglês. Isso é muito legal. Tá aqui o inglês. E aqui, colocar as aulas aqui. Então isso aqui, tudo que ela vai passar na aula, você tem no seu computador também, tá ligado? Olha só, você tem o seu lugar aqui. Tem aqui deveres de casa. E aqui tem os deveres de casa, o que ela passou da última vez, tá ligado? Eu escrevi o dever de casa aqui. Então, tipo assim, eu boto o dever de casa aqui e ela vai ver o dever de casa aqui. Porque isso é compartilhado automaticamente com ela. Então, tudo que eu tô escrevendo, se ela entrar no meu nome no computador dela, ela vai ver que eu tô escrevendo, ela vai ver que eu tô apagando, vai ver que eu tô digitando, vai ver tudo que eu tô fazendo. Então não fica aquela tonelada de folha que o professor precisa levar pra casa pra corrigir e tal. Mas assim, eu acho muito legal isso. As aulas, elas começam 11h15 e terminam 2h30. Tirando as quartas-feiras que a gente fica até 4 horas. Toda aula dura 1h e 15 minutos. Depois de toda a aula, a gente tem 15 minutos de intervalo. Então tem 15 minutos pra ficar andando na escola, fazendo alguma coisa, fazendo um dever de casa, ou pra ir no banheiro, pra beber água. Beber água aqui não, né? Porque você tem que trazer sua garrafa que não tem bebedouro. Isso evita que tenha aquelas falação na sala de aula, evita que as pessoas levantem e peçam pra ir no banheiro. Então a aula é tipo tranquila, você tá ali só estudando. Eu acho isso muito bom. E a gente tem almoço 11 horas, 11h35. O que é muito diferente são as salas de aula aqui. Na verdade, as salas de aula são normal, mas todas as salas de aula tem projetor. Eles também têm um negócio que é tipo uma câmera que eles botam assim pra filmar um papel e isso lança direto na tela. Então, tipo assim, se o professor quiser mostrar, tipo, isso aqui, ela só tem uma revista, mas, tipo assim, ele vai colocar na tela e vai botando telão, então todo mundo vai conseguir ver. Isso tem em todas as salas. Outra coisa que eu acho muito esquisito é que em toda a sala de aula eles têm uma pia, tipo uma pia de banheiro, sabe? E aí nos primeiros dias eu fiquei tipo, what the fuck? Mas aí depois eu percebi que as pessoas vão lá pra suar o nariz. E tipo, no meio da aula, isso é muito estranho pra mim, muito estranho. As pessoas no meio da aula vão lá e suam o nariz, eu fico tipo assim, que nojo. Outra coisa que eu acho muito legal é que eles deixam muito você trabalhar fora da sala. E por causa desse aplicativo de computador, ela tem noção se você tá fazendo ou não. E aqui eles dão um dever de casa, mas eu acho que não é na mesma quantidade que tem no Brasil, porque no Brasil a gente tem muito dever de casa. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito assim, interessante é que toda vez que eu falo que a gente começa a nossa escola no Brasil às 7 horas da manhã, termina no dia 15, tem dia que a gente fica até 6 horas da tarde na escola, todo mundo, os professores perguntam assim, e o seu tempo pra estudar? E o tempo pra fazer dever de casa? Aí eles sempre falam assim, eu nunca conseguiria acordar 7 horas da manhã pra vir pra escola. E, gente, aqui é a melhor educação do mundo, tá ligado? As pessoas que têm a melhor educação do mundo falando isso. É, tipo, chocante. Eles estudam menos tempo e são melhores. Outra coisa que eu acho diferente, não temos uniforme, a gente vê com a roupa que quiser, isso eu acho muito legal, que as pessoas conseguem expressar elas mesmas. Outra diferença aqui, todas as escolas são públicas. Seus colegas de classe foram receptivos com você? Como foi sua relação com eles? Então, eu acho que eu fui muito bem recebida pela escola, mas eu não acho que os alunos me acolheram do jeito que normalmente acontece no intercâmbio. Por exemplo, ninguém veio falar comigo no meu primeiro dia de aula, ninguém se mostrou interessado por mim. Foi muito difícil pra mim nos meus primeiros 3 meses de vir pra escola. Eu não queria vir pra escola, eu odiava a escola. Depois de um tempo eu fui começando a conversar com outras pessoas, mas as pessoas não se mostram interesse, elas são muito tímidas, ninguém vem falar comigo, é muito estranho. Eu queria poder ter feito muito mais amigos do que eu fiz, mas agora eu entendo que eles são muito tímidos pra isso tudo, mas tem líder de torcida? Não tem líder de torcida. Mas na minha cidade tem uma coisa de líder de torcida que é junto com todas as escolas. Então, se você quiser ser líder de torcida, você tem que ir pra esse lugar. Tem café da manhã e almoço, igual nas escolas americanas. Não tem café da manhã, mas tem almoço e o almoço é de graça. As aulas são em sueco ou em inglês. Na minha escola, as minhas aulas são em sueco. Mas aqui tem as escolas que são em finlandês também. E tem escolas internacionais que são em inglês. Você vai conseguir validar suas notas quando voltar? Sim, é uma coisa muito fácil validar nota aqui na Finlândia. Eu só preciso pegar meu histórico escolar aqui e levar no Maestarte, que é... Qual é o nome em português? Cartório. Levar no cartório. E você tem excursões para outros países? Sim. Por exemplo, na minha escola a gente teve excursão pra Áustria 2 vezes, mas eu não fui porque eu não estava nas aulas. Porque é aula de idiomas, então o pessoal da aula de alemão que foi. O que mais me impressionou foi como tudo funciona bem, tipo... Eu amei esse negócio do Vilma, que tem um aplicativo também no celular, que você... É muito fácil.
É muito fácil você se comunicar com todo mundo, é muito fácil comunicar com os professores, é muito fácil você se comunicar com todo mundo, fazer tudo. Então isso foi o que mais me impressionou. Como é direcionado o ensino. Por exemplo, no Brasil é o Enem aí. Aqui o ensino é direcionado pro dentro scrivening, que é quando você acaba o 3º ano. Tipo o Enem, tá ligado? Mas tipo, é da escola. É como se fosse as últimas provas da escola. Então é pra isso que é direcionado o ensino. Gente, então é isso. Eu acho que eu falei tudo. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa porque eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque é muita coisa pra explicar, é muita coisa pra falar. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Hon är bara en som man liksom dessutom så här bra. Ja. Och den var